Mas o senhor só enxerga os erros do Bolsonaro? Como que a gente vai comparar o Bolsonaro que errou, que ele seja investigado por tudo ali, sendo culpado, que seja preso também? Mas o Lula foi. Ele foi julgado até o STJ, considerado culpado por todos, nunca foi reconhecido como inocente, o processo só foi anulado por uma coincidência, assim, dos caras que ele indicou lá, a maioria para o STF, livrarem ele no momento oportuno. Pô, isso não envergonha o senhor assim, tipo, pô, votei num ex-presidiário corrupto. Agora também não tinha como continuar o outro corrupto, Bolsonaro. O que pesa mais negativamente na questão do Bolsonaro? Foi a pandemia? A discriminação dele em relação a tudo. E aquela fala dele que ele agradece pela natureza ter criado o coronavírus. O senhor viu isso daí? Eu vi. Tem alguma hipótese que justifique o cara agradecer pela criação de um vírus maldito como esse na cabeça do senhor assim? Até agora não tenho ideia porque que ele agradeceu pela natureza ter criado o coronavírus. É um absurdo muito grande, né? Eu vou até mostrar o vídeo pro senhor aqui, pro senhor ver como o negócio é pesado. Ainda bem que a natureza criou esse morto chamado coronavírus. Tá vendo aí? Tô ouvindo. O que você viu aqui? Agora faltou o contexto, né? Aí só tá o pedaço da frase que ele falou. A gente acabou de concordar que não existe contexto algum que justifique uma fala dessa, não foi? Se eu me lembro bem? Foi. O Lula falou isso, Foi. Cara. O Lula cometeu corrupção e tal, foi preso, presidiário e tá voltando agora. Como que o senhor se sente com isso? O senhor votou nele, né? Sim. O senhor ficou tranquilo em relação à corrupção dele? Como eu te falei, todo governo tem corrupção. Pô, já que todo mundo rouba, né? Se todo mundo rouba, então deixa pelo menos, como se diz, tá fazendo alguma coisa pelos pobres. Roubou, mais fez. Não é esse caso, roubou mais fez, não tá certo, não tá correto. Mas é entre um que isso faz, dizer, né? que promete e faz, e o outro que promete e não faz, é melhor... O senhor acha que o Lula promete e faz, pelo menos? Tá fazendo. É o que a gente tá vendo, o país andando. O senhor falou mesmo de lutar pelo pobre e tal, que é algo muito importante, eu acho que todo mundo concorda. Só que o senhor não acha que R$18 que ele aumentou de salário mínimo, enquanto ele aumenta 7 mil do próprio salário, e da alta cúpula da política, deputados, senadores, ministros e tal, ele trai meio que essa bandeira e não cumpre também com o que prometeu? Sim, é diferente do outro que prometeu e não cumpriu, como os professores aí a gente vê, e pelo menos o Lula aumenta o salário, não só depende do Congresso. O veto ou sanção é discricionário do Poder Executivo. Lá eles aprovam a lei, o decreto legislativo e mandam para o presidente dizer sim ou não. Isso só depende dele. Aí ele disse sim para o aumento. Mas quantos mil deputados tem? 513 deputados. O cara vai ser contra? Todos os governos erram. Ninguém é perfeito. Mas entre um que roubou, como fala, que foi injustamente preso... Você acha que foi injusta a prisão dele? Sim, é um brasileiro. E Lula é brasileiro. O que vocês estão achando aí desses meses de governo Lula? Eu sou suspeito para falar. É mesmo? É fã do cara? A gente acompanha ele há muito tempo, né? Existem os pontos positivos e negativos, né? Porque a gente não acompanha geral, que a gente tem uma vida muito corrida, né? Mas no geral, acham que ele tá mais no positivo hoje do que no negativo? Assim, pelo que eu vejo, a economia mudou pouco, assim. Exemplo, não vou dar nenhum, porque assim, a gente vê as melhorias na rua, nas cidades pequenas que a gente anda, convive com as pessoas, né? Cidades pequenas, é um bom exemplo, então. Sim, as pessoas estão se alimentando melhor, os alimentos baixaram o preço. Não é o ideal, mas vai baixar mais, tomara que baixe, né? Diante dessa sua própria fala aí, que você faz um apontamento do que você acha que está indo bem. A gente teve um fato recente que foram prefeitos dos municípios do Nordeste, ali de muitos, em greve, não só reclamando, entrando em greve por falta de repasses do Poder Executivo Federal para o Fundo de Participação dos Municípios. O que você acha disso daí? Eu acho assim, que eles fazem as leis, eles executam as leis, nós só obedecemos. Assim, se tá faltando recursos, a culpa é exclusivamente deles. Não é do Lula, não? Não, de todos. De todos. Os governantes são todos, já não é um só que governa, são todos. Mas nesse contexto, se faltou repasse federal para os municípios, não é culpa do governo federal? Se faltou repasse, porque alguma lei não permitiu haver esse repasse. Concorda comigo ou não? Não. Com base em quê? Não, Qual que é a sua fonte de informação? Eu tô te falando, Wilker. Se existe o dinheiro e o dinheiro não foi repassado, algum motivo houve. O motivo é esse, o Lula não repassou discricionariamente, por isso que os municípios, esses prefeitos, dirigentes dos municípios estão se posicionando assim. Não repassar é ilegal. É antiético no mínimo, não? Não, mas tá na lei isso? Tá na lei muita coisa que é imoral e antiético, só que tá lá previsto, consequentemente é legal. Você acha positivo que de forma antiética o Lula se posicione contra municípios do Nordeste? É um fato. É ou não é, pessoal? Vocês votaram Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Votei no Lula. Acha que ele tá mandando bem aí? Vai continuar mandando bem. E o histórico de corrupção dele não incomodou a senhora na hora de apertar 13 lá, não? Mas precisava mudar, claro que não. Ele não foi corrupto, não? Não disse que ele não foi, disse que ele não interferiu nisso. Precisava tirar o outro, tinha que tirar. Só podia ser ele, eu acho. Aí vale até alguém que foi condenado por corrupção. Sim.
É porque a vez do outro ainda não chegou a ser condenado também. Muito tá chegando. provavelmente ele corre esse risco aí também, só que eu defendo isso. Seja investigado e preso. A partir do momento que o cara é preso, eu acho um erro muito grave, assim, a gente, Mas enquanto o que é que eu posso população, fazer? Eu colocar um cara desse na eu votei política em de novo. Marina, eu votei nos outros, muitos outros pleitos anteriores, mas o povo insistiu em votar no homem lá, Só nos Bolsonaro. outros dois. Aí vamos na onda aí do erro da manada. Eu não vou na onda do erro do outro, não. Não foi mais ou menos o que a senhora falou aí. Não, mas assim, eu já insisti em outros também, em outros candidatos. Mas a gente são não tem muitos que anos insistir eu até dar certo, por mais difícil que a missão seja. Não, mas a minha missão mas aqui é nesse- árdua, por exemplo. Tipo, mas bater nesse em todos que estão Nessa errados. missão era só tirar o Bolsonaro. E vamos lá, tem direito de novo pra gente O votar de amiguinho. novo. Mas hoje a senhora acha que ele tá indo bem, Tá, mandando sim, bem. sim. Que medida a senhora teria para destacar aí que tá mudando a nossa vida para melhor? Sim, não, nossa, melhorou. Já melhorou pra muitos brasileiros e pra mim também. Mas cita alguma coisa aí. Não, eu tenho que ir. Deixa eu tá? Hoje a senhora, se tivesse uma eleição, mandaria o L de novo aí. Se tivesse outros sim. candidatos, a gente ia pensar, né? É, mas Não hoje, tem no- até hoje sim, porque o pleito não terminou não, então eu continuo acreditando nele, por isso que eu votei nele. Manda o L aí então. Não preciso mandar, mas eu votei em Lula. Tentei, pessoal, tentei. Pô, o Lula não manda bem na questão racial, né? Na Você acha discussão que não? dessas... Você acha que não? E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. Eu acho que ele foi, por exemplo, você colocou muito bem, eu acho que foi uma frase infeliz. Ele não tem várias dessas falas? Tem muitas falas. Eu acho que em relação, eu acho que você, em relação, por exemplo, à ditadura Da da Venezuela? Venezuela, eu acho que não foram frases felizes. E ele perde muito com isso, inclusive. Acho que ele perde muito com isso. Alguma coisa prática mesmo, de medida que ele adotou Bem, aí. veja bem, Presidente é alguém muito importante que pode fazer claro, muita com coisa. certeza. Por exemplo, na parte econômica nós estamos muito bem, na parte Mas o senhor acha que é por causa dele aí? Alguma medida que eu ele acho tomou? sim, com certeza. Qual Você medida vê, que seria a medida essa? do arcabouço fiscal. A medida do arcabouço, que foi bem mais ou menos assim em relação ao teto, foi um acerto, eu acho, também, só que é uma medida de direita, né? O governo petista de esquerda utilizando algo de direita para validar as questões ruins econômicas que a esquerda geralmente costuma fazer, não respeitando o nosso orçamento, né? Um reconhecimento de que a direita é melhor nesse quem destruiu o aspecto. orçamento agora foi o Bolsonaro. Vai deixar 200 bilhões de rombo por ter não pago os precatórios. Esse papo de direita e esquerda, meu querido. Mas todos eles vivem destruindo, né? Eu digo ideologicamente no campo então da vamos direita, assim. pensar, O campo da direita tem essas questões que o Lula se aproveita dela, tipo a renda mínima, Bolsa Família de direita. Eu acho, hoje nós temos agora uma reforma tributária passando. O senhor acha que é mérito fiscal. dele, a reforma? Eu acho que também é dele, com certeza. É porque a reforma muito parecida que tinha na época do governo Bolsonaro ali, teve a discussão lá na CCJ, toda a bancada do PT que compunha a CCJ votou contra. Obrigado. Agora você está falando muito parecido. Essa discussão é uma discussão muito longa. Mas bora pegar uma sombrinha ali e conversar mais. Eu vou ter que ir embora. Mas foi um prazer falar contigo. Não é só malefício pra gente se relacionar com a Venezuela, por exemplo? Você me fez uma pergunta. Qual é a vantagem? O que a gente ganha? A gente tem que ganhar em relações internacionais. O país não se relaciona com outros países para ganhar. É pra quê então? A gente tem que ter relações amigáveis com vários países, com todos. Por exemplo, você acha que a gente está na condição de ajudar sem ganhar nada em troca esses países, sendo que a gente está lascado aqui? Deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, em primeiro lugar, o conceito de relação de democracia relativa, ele é um conceito acadêmico, ele pode ser discutido. Porque academicamente existe o conceito de democracia relativa. Em que sentido? Me explica aí. Não vamos entrar na parte acadêmica. A gente pode marcar uma hora, uma live. Mas eu tô te dizendo, não existe. Vamos caminhando. Não existe. Mas assim, tá bem. Mas deixa eu te falar, falando sério, do fundo do teu coração, tu acha que o Lula vai fazer com que o Maduro seja mais democrata, ou tu acha que o Maduro vai fazer com que o Lula seja mais Isso, ditador? a segunda opção. Por isso que ele não deveria se relacionar com esse merda. Mas a gente tem que ver o que ele vai fazer, é só isso. Você acha que é decente ele trazer com honra de chefe de Estado, como se ele fosse presidente de verdade, o Maduro pra cá? Ele é um presidente de Não verdade. é. A OEA diz que as Tá, eleições de lá são fraudadas. Você confia em eleições legais, por exemplo? Isso não é um pilar da democracia? Vamos lá. A questão é a seguinte, o Lula não vai arbitrar em cima da democracia da Venezuela.